A paz do Senhor Jesus a todos. Sempre muito bom estar com você todas as segundas-feiras, aqui às 8 horas da noite. E é muito bom poder começar mais uma semana estudando a palavra de Deus no nosso papo de discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, conecte conosco aqui, se conecte conosco e vai ser um prazer ter sua presença. E mais, você vai poder aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus e da sua palavra, ok? Compartilhe esta nossa live nas suas redes sociais, nos grupos. É sempre importante quando você consegue compartilhar aí com pessoas que precisam ouvir a mensagem, né? Fale com eles, é sempre bom. Estou compartilhando aqui no meu Facebook, já compartilhando a live de hoje, né? Estou vendo aqui o áudio como é que tá, parece que tá bom também. Que beleza, bênção do Senhor. Você vai entrando também, vai se identificando, dá o seu boa noite para eu saber que é você que está aqui com a gente. É muito bom ter você conosco. Eu só vejo online, mas não sei quem é que está, né? Quando você põe o seu boa noite, aí fica mais fácil de saber, né? Compartilhar aqui nos grupos da nossa igreja. O povo tá chegando, hein? Que bom. Glória a Deus. Vamos daqui a pouquinho entrar no Instagram também, né? Temos sempre entrado também no meu Instagram pessoal. Você pode procurar no Instagram Pastor Edu Nogueira também, que eu vou estar lá transmitindo essa live para você, para toda a sua família, né? Se acomode aí, daqui 3 minutinhos a gente chega. Deixa eu ver quem apareceu aqui, a Kátia. Deus abençoe, Kátia, seja muito bem-vinda ao mais um Papo de Discípulo. Hoje vamos trabalhar um assunto muito gostoso, muito interessante, que é a renovação da nossa mente. Renove a sua mente, né? Talvez outro pensamento, outra ideia de tema seria renove os seus pensamentos, né? Acho que não sei se foi esse título que eu pus aqui. Isso, eu pus renove os seus pensamentos, né? Quem a Neiva chegou, sempre bom ter você, Neiva. A Lu chegou, Deus abençoe muito sua vida também, minha irmã. Sempre bom ter todos vocês aqui conosco. Daqui a pouquinho, daqui mais 2 minutos, nós começamos o nosso papo. É muito bom, né? Lembrando aí da mensagem de ontem, uma mensagem muito gostosa, me edificou muito. É engraçado eu falar isso, as pessoas já acham até graça eu falar isso, mas quando eu estou pregando, parece que eu estou pregando, parece não, eu estou pregando para mim também, sabe? Muitas vezes eu me preparei a mensagem e assim, preparei e vim com ela com a certeza que era de Deus e tal. E a hora que eu começo a pregar, o Espírito Santo começa a tocar meu coração também, a edificar o meu coração, a mostrar para mim que aquela mensagem é para mim também, né? E de ontem foi muito legal, foi muito bom falar das tribulações. Edna, Deus abençoe sua vida grandemente. Falar que essa ideia das adversidades que causam tribulação nas nossas vidas, mas que o estar em Cristo Jesus, né, com paciência, enfrentando com paciência e também confiando exclusivamente no Senhor, e a gente pode desfrutar, e eu achei isso maravilhoso, poder desfrutar do consolo do nosso Deus. Amém? Cristiano, meu irmão, Deus abençoe você grandemente também. Muito bom estar aqui. Vamos entrar aqui no Insta, vamos começar, vamos aí. Deixa eu só dar um oi aqui pro povo do Instagram, assim que conectar. Um pouquinho aqui. Boa noite você que
chega comigo aqui no Instagram, que Deus abençoe sua vida. Bem-vindo a mais um Papo de Discípulo. Hoje, renove o seu pensamento, os seus pensamentos. Vamos lá para Mateus, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 17. Vamos dar uma pincelada no decorrer do estudo sobre quase todo, desde o início do texto, mas a nossa leitura ficará aqui no verso 17 em diante. Diz assim: não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furto, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Pai, por esta noite, por mais uma noite de estudo da Tua Palavra. Permita-nos, ó Pai, sermos encorajados e desafiados por Ti a renovarmos o nosso pensar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jesus foi provocado no capítulo 15 pelos fariseus e pelos escribas. Eles vieram com uma conversa esquisita para Jesus, né? De que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos anciãos, pois não lavavam as mãos quando comiam. Perceba que os fariseus, eles falam não da palavra de Deus, não falam da lei, eles não falam de mandamento, eles falam de tradição. Comer sem lavar as mãos era errado pela tradição, não pela lei. Isso é muito interessante, temos que entender dessa forma. Jesus, então, por ser provocado, traz a eles a verdade e mostra para eles que eles, líderes judeus, eles preferiam a tradição à lei. Eles preferiam as tradições aos mandamentos da Bíblia. Parece super estranho, você ouve isso, você diz, imagina, isso não pode ser assim. De fato, isso não pode ser assim. O problema é que hoje em dia isso é muito comum. Como, pastor? As pessoas, elas muitas vezes abrem mão do mandamento e do princípio bíblico por causa da sua cultura, por causa daquilo que aprendeu com os seus pais, com os seus avós. Não são tradições de povos, mas são tradições familiares. Muitas vezes as pessoas entram numa empresa e elas se envolvem na empresa e elas são capazes de abrir mão de valores cristãos pela cultura e prática da empresa. Mas todo mundo faz isso. Por que se eu fizer diferente, eu vou ser prejudicado, certo? E aí então a pessoa abre mão do seu mandamento, do mandamento de Deus e dos valores por conta de cultura da empresa, cultura familiar, tradição familiar, cultura da cidade, cultura do seu grupo de pessoas. Isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar, né? Isso é muito grave. Por quê? Porque o mandamento ele existe para ser obedecido, compreendido e obedecido. E nós vamos ver nesse estudo de hoje como é fácil nós entrarmos no engano da interpretação do mandamento. Nós vamos perceber que os fariseus faziam um tipo de interpretação dos mandamentos a partir das tradições deles, e essas tradições elas nasciam a partir de desejos malignos, enganosos da carne humana, e não do Espírito Santo, e não de Deus. Vamos olhar para o texto ainda, vamos passear um pouquinho nele. Olha o que diz aí, vamos lá, verso 4. Jesus então
diz para eles no 3, né, vocês transgridem o mandamento por conta da tradição. Como que eles faziam isso? Jesus dá um exemplo. Deus disse, honra seu pai e sua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe, seja punido com morte. Como assim? Para o judeu isso era pesado. Honrar pai e mãe, e não poder nem falar mal do meu pai e da minha mãe, né? Eu não posso agir do jeito que eu quero, porque eu tenho que estar preocupado com o que como as pessoas vão ver o meu erro e o que elas vão pensar dos meus pais. E aí eu desonro a memória dos meus pais. Se eu desonro a memória dos meus pais, eu estou em pecado. Mas eu quero ter liberdade para desonrar a memória dos meus pais, para poder falar dos meus pais o que eu quiser. Isso o judeu está pensando, certo? Está desejando. Eu desejo não honrar meu pai e a minha mãe. Então vamos fazer uma jogada aqui com essa lei. Vamos manipular a lei. Vamos manipular as escrituras. Vamos fazer uma interpretação dessas escrituras para, quem sabe, a gente conseguir chegar em algum lugar, né? Poder chegar a um consenso e agir de uma forma que não pareça para as pessoas que nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Vamos criar então uma tradição, dizer essa tradição é dos antigos, e vamos supervalorizar a nossa tradição em detrimento da palavra de Deus. Então eles criaram uma tradição. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar o pai, os seus pais. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você, a tradição dizia assim, olha, você tem que honrar seu pai e sua mãe, não pode maldizer seu pai e sua mãe. Porém, se chegar no momento em que seus pais dependem da sua ajuda, dependem de você, certo? Então, esta ajuda sua é uma oferta aceitável ao Senhor, e sendo uma oferta aceitável ao Senhor, você fica isento da necessidade de honrar seu pai e sua mãe. Olha aonde eles chegaram. Marisete, Deus abençoe. Roseli, Deus abençoe sua vida. Olha aonde eles chegaram. Eles torceram o mandamento, certo? Eles torcem o mandamento. Irmãos, queridos, a gente vê isso hoje de uma forma muito, muito evidente. As pessoas dizem: ah, mas isso é pecado, mas Deus é amor, né? Deus não quer que você sofra, né? A mulher lá, ela começa a namorar um rapaz que não é cristão, não é da igreja, né? E aí o cara tem uma má índole, né? É um cara que vai demonstrando sempre muita agressividade, né? E é um cara desligado, né? Um cara. E aí as pessoas falam: olha, será que esse cara vai ser vai ser uma bênção para a sua vida? E ela: não, eu quero. Aí casa, o cara é despreocupado, não se preocupa com a casa, né? Até um bom marido assim, mas não se preocupa com nada, tal. A mulher fala: vou separar. Mas por quê? Não, eu acho que não era da vontade de Deus. Minha irmã, você não orou antes? Aí você distorce o mandamento, né? Que não é para se divorciar, divorcia por qualquer coisa. E aí vamos lá, o importante é ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. É interpretar, é trazer conceitos que não estão na Bíblia. Ah, Deus é amor, então posso fazer o que eu quiser. Deus quer que eu seja feliz, pode fazer o que eu quiser, né? Isso é o distorcer a palavra de Deus. E é isso que eles fazem. Bom, a partir desse embate, dessa provocação e dessa conversa com os fariseus, Jesus fala algo muito interessante para eles. O que contamina a pessoa não é o que entra, mas é o que sai. Isso contamina a pessoa. E aí os discípulos ficam todos, né? Mas como assim? O que está acontecendo? O que é isso, né? Aí Jesus vem no 17 e fala o que nós lemos, né? E fala: o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa.
o desejo do coração saem os desejos, do coração saem as intenções, do coração saem as vontades, aquilo que move o indivíduo, certo? É dali que saem os desejos, certo? E esses desejos, eles vão para o consciente, para a mente. E esses desejos, eles precisam, antes de se tornar realidade, eles vão passar pelos pensamentos. Por quê? Porque são os pensamentos que vão elaborar a estratégia para eu satisfazer o meu desejo. Nós vamos falar um pouco mais disso. Mas a palavra aqui, pensamentos, ela é muito interessante. Porque ela vem de uma palavra, deixa eu achar ela aqui para mostrar para você, que é, vou falar grego, vou gastar meu grego agora, logizomai. Lembra a palavra lógica, né? Que é calcular, que é somar, que é elaborar um plano, entendeu? É você fazer criar uma estratégia para satisfazer o seu desejo. O que acontece na vida do cristão? O cristão tem desejos maus, certo? Só que ele se confronta com os mandamentos. O que ele faz? Os seus pensamentos começam a elaborar meios de satisfazer o seu desejo, enganar a si mesmo e ludibriar o mandamento. Gente, isso é terrível, mas isso é fato, é disso que Jesus está falando, certo? Que os pensamentos, eles servem aí como uma forma de interpretar e amenizar a culpa pela desobediência, que foi o que ele falou para os fariseus, certo? Acontece que Deus conhece os pensamentos. Davi já dizia da onisciência de Deus: as minhas palavras ainda nem chegaram à minha boca, e o Senhor já as conhece todas. Aonde estão as minhas palavras? No meu pensar, no meu raciocinar, no meu planejar, não é? Este homem, segundo o coração de Deus, sabia muito bem que seus pensamentos não eram segredos para o Criador. Pelo contrário, o Senhor conhece e, como diz o próprio profeta Jeremias, ele sonda e prova os pensamentos. Jeremias diz: eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Preste atenção que esse texto é importante aqui. Esse provar os pensamentos é avaliar, é julgar os pensamentos, e Deus retribui a cada um a partir dos seus caminhos. Aqui a ideia de caminhos é a ideia do planejar, o caminho que eu planejei para seguir e o fruto das minhas ações a partir daquilo que eu planejei para a minha vida. Amém, irmãos? Está dando para entender o que eu estou falando? Está claro, certo? Nós vamos chegar na renovação. É preciso então, irmãos, cuidar dos pensamentos. Paulo, ele usa uma expressão muito interessante em uma das suas cartas. Ele usa a palavra sede sóbrios, vigilantes, mas sede sóbrios. A palavra sóbrios é um pensar não entorpecido, ou um pensar não livre. O Paulo está falando para você não permitir que os teus pensamentos sejam livres. Pensa em qualquer coisa, alimentem os desejos carnais. Paulo, quando usa a palavra sóbrio, ele está falando que é necessário cuidar deles, porque o pensar é a última barreira para eu pecar. Escute o que estou dizendo. O pensamento
O raciocinar é a última barreira para não ou sim ou pecar. É a última barreira antes do pecado consumado. Deus considera já os pensamentos como pecado. Perceba que os desejos da carne, Paulo não diz que eles em si são pecado, porque eles podem ser, e nós vamos ver isso, eles podem ser eliminados, eles podem ser retirados de nós, os desejos enganosos. Nós podemos nos livrar deles, certo? Agora, eles vêm. Quem alimenta ele, quem segura ele e quem dá o plano para ele acontecer ou ser satisfeito é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Lembrando então que os nossos pensamentos são o primeiro passo para atitudes desagradáveis a Deus, para atitudes que ferem o nosso próximo e atitudes destrutivas para nós mesmos, ok? Bom, como eu falei, os pensamentos surgem a partir dos desejos interiores, que são o coração. O próprio texto fala isso, nós vimos isso aí, né, no texto ali, verso 19. Do coração, ou seja, das emoções, dos desejos, procedem os maus pensamentos. É de lá que vem os maus pensamentos. Muito bem. Todos nós somos movidos por desejos, já sabemos disso. E se esses desejos se formam a partir de interesses, ou melhor, esses desejos se formam a partir de interesses que aprendemos ao longo da vida, ou seja, da onde vêm os nossos maus desejos? Do que aprendemos na vida, né? Nós desejamos muito do que os nossos pais nos ensinaram que se desejava, né? Que se fazia. Nós víamos nossos pais fazendo, mesmo piquitiquinhos, e falamos, é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero ser, né? É assim que eu quero ser marido, é assim que eu quero ser esposa, é assim que eu vou ser pai, é assim que eu vou ser mãe, é assim que eu vou agir no meu trabalho, é assim que eu vou agir lá na minha faculdade, é assim que eu vou agir com as minhas finanças. Ou seja, os desejos eles nascem a partir dos interesses que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Um exemplo bem bobo, mas o Luiz ele gosta muito de basquete, por exemplo. Por quê? Porque eu ensinei. Eu gosto de basquete e eu, em vez de comprar uma bola de futebol para ele quando ele era pequeno, eu comprei uma bola de basquete. Na verdade não foi até ele, foi a tia dele, deu um dinheirinho para ele, vai lá, compra uma bola. Ele falou, pai, que bola eu compro? E aí eu influenciei, compra de basquete, e hoje ele gosta de basquete até hoje, né? Outro elemento que alimenta os nossos desejos e promove desejos são os nossos traumas, né? Aquilo que nos fere, aquilo que nos marca, né? Violência, abuso, né? Seja ele moral, seja ele físico, violência verbal, violência física. Tudo isso vai marcando, né? Situações de morte, né? Situações que a mente não consegue compreender muito bem. Isso vai gerando desejos. E algo que está ali em todo mundo, todo mundo nasce com ele, que é o pecado original, né? Que é o eu no centro, o eu como aquele que é mais importante. Aí vai se formando os nossos desejos, né? E aí a gente vai sempre, nós vamos crescendo sempre inclinados a satisfazer os desejos, e aí nós podemos chamar todos esses de desejos da carne, todos esses de desejos carnais, né? Bom, os nossos pensamentos, então, eles têm fontes que os dirigem para determinadas direções, ou seja, os desejos da carne querem ser satisfeitos. Então o pensamento pode elaborar planos para satisfazer os desejos da carne. Mas eu me converti, pastor, e agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo, ele habita no mais profundo do nosso coração, na fonte dos nossos desejos.
Que bênção isso, aleluia! E ele também produz desejos dentro do nosso coração. Agora há uma disputa, certo? Os desejos do Espírito Santo, que são segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus, os desejos que glorificam a Deus, mas os desejos da carne continuam lá. Aí Paulo olha e diz para mim e para você: Vera, Deus abençoe. Diz, Marisete, falei também? Eu falei, Deus abençoe. Olha o Felipe aqui, Deus abençoe também. O que então começa a acontecer? E aí Paulo fala assim: andai no Espírito, lembra desse texto? Para você não satisfazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Eles são contrários uns ao outro. Eles ficam ali, ó. Desejos, eu tenho desejos da carne e desejos do Espírito. E aí que a gente vai chegar num ponto muito importante para renovar os nossos pensamentos, né? Que é para a qual desejo, qual fonte de desejos agora minha mente vai se inclinar. Inclinação da mente. Lá Romanos diz, né, a mente que se inclina para o espírito, a mente que se inclina para a carne, né? Para onde está inclinada a minha mente? Bom, falando sobre os fariseus, ele falou então que o coração do ser humano procede em maus desejos, né? E aí ele usa alguns planos aí muito interessantes. Eu quero só dar uma olhada, de voltar aqui um pouquinho no texto, no verso 19, que ele cita alguns pecados que aparentemente, ou a priori, eles são pecados de ação e não de pensar. Mas Jesus aponta que o simples pensar sobre isso, entenda? Eu desejo, mas o que eu faço com ele? Eu rejeito ele ou eu alimento e planejo? Aí ele fala de homicídios. E eu me lembro que quando ele fala de homicídios, né, de matar alguém, aquilo que Jesus já tinha dito no próprio Evangelho de Mateus, que ele fala: se você xingar, ofender o seu irmão, você já está matando ele. Ou seja, o próprio pensar em como agredir verbalmente já é matar, que dirá o agredir fisicamente, ou que dirá tirar a vida do outro, ou que dirá pensar em desprezar a vida do outro. Tudo isso é homicídio. Homicídio não é só o ir lá e tirar a vida do outro. O homicídio tem a ver com o meu planejar na mente, desconsiderar ou agir de forma a desconsiderar ou diminuir a vida do outro. Isso é um desejo maligno, porque é um desejo egoísta. Homicídio é egoísta. Todos eles aqui são egoístas, né? O adultério. O que é o adultério, né? A gente fala da traição, né? O adultério, ele é um pensamento de abandonar uma pessoa para satisfazer algo de si mesmo, né? Um prazer de si mesmo. Adultério é algo terrível. O simples pensar, e Jesus disse isso, o simples pensar sobre outra pessoa, outro homem, outra mulher, já é adultério. Pensar, maquinar, né? Então o cara tá lá, ele olha para outra mulher, ou a mulher olha para outro homem, e ela pensa: se eu tivesse com aquele homem, aquela mulher iria me satisfazer os meus prazeres. Isso é adultério, isso é pecado. Mas é só aqui na cabeça, mas a imoralidade sexual, né? Hoje se fala muito, pelo menos no meio evangélico e até entre pastores, eu tenho ouvido muito falar da pornografia como algo que vicia as pessoas. Olha o pensamento. A pornografia, ela alimenta a mente,
pensamentos de adultério, pensamentos de relações ilícitas. E isso está presente hoje. E hoje é muito fácil, internet hoje é tudo muito fácil. Está na mente, o furto. Mas eu não roubei, mas eu desejei não ter algo igual ao outro, mas tirar o que tem no outro. Se eu pudesse, eu pegava isso para mim, eu tirava isso dele, eu teria isso dele, eu tiraria esse carro dele, porque ele ficou muito metido por causa do carro novo dele. Se eu pudesse, eu tirava. Bem que ele podia sofrer um acidente, bater esse carro, perder esse carro. Isso é um furto. Falso testemunho, falar mal do outro, falar algo do outro é pecado. E pensar algo sobre o outro que não é verdade, porque você não sabe se é verdade ou não. Pensar mal do outro já é pecado. Blasfêmia é falar mal de Deus ou pensar mal de Deus. Blasfêmia é desprezar a Deus. Talvez aquilo que nós falamos ontem, de abandonar a Cristo quando a coisa aperta, ou não confiar em Cristo, confiar em si mesmo, talvez se assemelhe muito com a blasfêmia. Mas mesmo que isso tome conta do seu pensamento, já está pecando, já está errado. Preste atenção no que o texto está dizendo. São ideias que tomam conta da mente do indivíduo e mesmo que não se concretizem, já são reprováveis para um discípulo. Por quê? Porque fica na mente, a pessoa sabe que ela não vai fazer aquilo, porque aquilo não é que vai contra Deus, aquilo vai contra o seu status religioso. Mas ela fica com aquilo sendo alimentado. Certo? Isso é interessante. Uma observação legal aqui que eu achei nesse estudo é que nós, ao contrário dos outros animais, não agimos por instinto. Olha que interessante. Deus nos proporcionou uma etapa anterior, na qual podemos ponderar o desejo e desconsiderar e rejeitar ideias a partir dos nossos princípios e valores, a partir dos princípios e valores que aprendemos nas Sagradas Escrituras e que o Espírito Santo sempre aponta para nós. O discípulo verdadeiro, ele tem na sua mente o desejo mal, mas ele tem sempre, em contrapartida, o desejo de obedecer a palavra. Quando ele se volta ao desejo de obedecer a palavra, os seus pensamentos eliminam aquele outro e ele volta a refletir, a planejar como obedecer a palavra de Deus. O discípulo, então, tem a capacidade de não dar lugar aos pensamentos maus. Antes, e como afirma Paulo em 2 Coríntios 10, 5, levando cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo. O que é levando cativo o pensamento? Você tem capacidade de adestrar, de domar os seus pensamentos. Pastor, eu faço o que vem à mente, eu falo o que vem na minha cabeça. Você está deixando os seus pensamentos serem conduzidos pelos desejos maus. E não é isso que você deve fazer. Você precisa domar o seu pensar e levá-lo à obediência de Cristo. Porque isso é bíblico. Isso é o que o discípulo tem que fazer. E isso é renovar os seus pensamentos. Isso é muito interessante, porque quando você renova os seus pensamentos, quando você domina os seus pensamentos, você doma os seus pensamentos, naturalmente você começa a perceber que os desejos carnais, eles vão se tornando enfraquecidos. Tem uma como é que fala, uma ilustração, que diz que dentro de nós há dois lobos.
né? O lobo da carne e o lobo do espírito. Quem é o mais forte? O que você alimenta mais. Se você tiver 2 lobos, o que você alimentar mais vai ficar mais forte. Ou seja, se eu ensino, disciplino a minha mente, o meu pensar, a sempre se voltar aos desejos do espírito. Como eu faço isso, pastor? Por meio da leitura da palavra, da meditação da palavra, né? Por meio do estudo da palavra. O que nós estamos fazendo aqui com esse texto bíblico, olhando o detalhe do texto, certo? Refletindo sobre o texto, isso vai ficar na sua mente. Por exemplo, o que nós falamos aqui sobre esses pecados, né? Homicídio, adultério, imoralidade. Se você levar eles em consideração enquanto pensamentos e perguntar, né, para o texto, como que eu posso cometer homicídio no meu pensamento? Eu preciso ampliar essa ideia. Eu não quero matar as pessoas fisicamente, mas às vezes eu quero que aquela pessoa nem exista, certo? Isso é matar. Então eu vou refletindo e vou trazendo o conceito bíblico para dentro da minha mente. Isso vai gerando, vai fortalecendo os desejos do Espírito, certo? Porque isso é muito interessante. Lembra que eu comentei lá no começo que os desejos eles surgem dos interesses que eu vou aprendendo ao longo da minha vida. Até a sua conversão você foi aprendendo a ter interesses carnais. Mas a partir da sua conversão você continua vivendo e assimilando interesses e aprendendo interesses. Se você foca, agora você é capaz de focar essa busca, né, nas coisas do Senhor, na palavra, nos cultos, nos cânticos, né, teologicamente corretos. Você está alimentando o seu espírito, alimentando a sua memória, alimentando os seus desejos espirituais. Pois bem, contudo, um problema que nós encontramos hoje também é a diversidade de canais que nos oferecem ou que estão dispostos a alimentar os desejos da nossa carne. Isso nós temos que falar. Hoje nós temos no celular de tudo, certo? Hoje você tem vídeos de 1 minuto, 30 segundos, que te lançam ideias, que te fazem pensar, que te fazem propostas, que sugerem para você desejos, ou até pensamentos, né? É o desejo do outro sendo jogado para a tua mente, para o teu pensamento. Você vê o outro fazendo e diz, não posso fazer isso também, né? E aí como que eu vou ludibriar o mandamento então? Tome cuidado com aquilo que você tem olhado, visto, assistido, né? Vou dar um exemplo meu. Eu comecei a assistir aquele seriado Lúcifer, e eu quis fazer nele, no meu estudo de psicanálise, nós temos uns trabalhos para fazer, e um dos trabalhos é você assistir filmes, por exemplo, e fazer análise deles a partir da psicanálise, né? E eu falei, poxa, interessante esse seriado, né? Porque, bom, enfim, será que cabe uma análise, né, psicanalítica? Eu resolvi assistir, chamei a Lu, falei, Lu, vamos assistir junto, né? Eu e a Luana, ela falou, vamos, começamos a assistir. Só que os primeiros capítulos ali eram muito era bem possível analisá-los, né? Mas começou a entrar em algumas questões ali, ideias e conceitos que estavam muito afrontando os meus princípios cristãos. Eu desliguei, parei, falei, acabou, parei, né? Aconteceu esses dias algo interessante. Nós fomos assistir um filme, eu quis assistir um filme, que eu vi um comentário e vi que dá para fazer uma análise. Só que o nome do filme, ele é meio assim, eu não vou lembrar o nome do filme, gente, mas o nome do filme tendia para algo meio, talvez não apropriado para assistir.
Eu falei, Lu, vamos começar a assistir, mas se a gente perceber que começar a aparecer alguma cena inadequada, a gente desliga, tá? Não, beleza. E realmente, graças a Deus não apareceu nada. O filme é muito legal, muito bom, né, para se analisar, e a gente analisou o filme, né? Eu analisei mais o filme na parte da psicanálise e tal, e foi possível. Mas o outro não cabia na minha mente. Ele não estava, ele estava ferindo os meus desejos do espírito. Então eu tirei. A gente tem que ter esse discernimento. Ah, mas é só um filme. Ah, mas é só uma música. Ah, mas é só uma novela. Ah, mas eu sei, irmão, não estou falando aqui que não é para assistir filme, não é para assistir novela. Você pode assistir, mas é só um programa. Mas preste atenção, não assista de forma displicente, porque você pode estar alimentando desejos enganosos, maus, desejos da carne, que vão gerar pensamentos maus para você e podem te levar a atitudes más. E mesmo que não te leve a atitudes más, se você ficar alimentando esses pensamentos, isso já desagrada o coração de Deus. A gente tem que tomar cuidado, sabe? Não acho que tem que desligar tudo, né? Porque senão a gente vai se apartar do mundo. Tem muita coisa boa. E como eu falei, esse filme que eu assisti, ele é um filme interessante. Conta a história do mundo vai ser destruído e eles enviam então uma nave com adolescentes e um homem mais velho para um planeta que eles acharam que pode ser habitado. Eles vão ficar 80 anos nessa nave, e aí há toda uma discussão sobre até um pouco sobre essa questão de deixar os desejos se aflorarem e as pessoas agirem conforme os desejos sem raciocinar. É muito interessante, eu só não lembro o nome do filme, infelizmente, mas é legal. Então é um filme bacana, um filme bom, traz uma ideia legal. Eu gosto de filme de super-herói, né? Acho super legal, e eu não consigo, e eu não vejo, se eu estou assistindo um filme desse, se eu não vejo nada inapropriado para minha mente, para o meu coração, beleza. Agora se eu vejo, começo a estranhar, eu desligo. É isso que a gente tem que ter, um senso crítico, certo? Cuide do seu pensamento, renove os seus pensamentos, amém? Renovamos nosso pensamento, então, quando tomamos a decisão de ocupar a nossa mente somente com aquilo que me leva a obedecer a Jesus. É aquilo que Paulo falou, mente cativa à obediência de Cristo. Então, o desejo eu tenho, mas será que para satisfazer esse desejo eu preciso desobedecer a Jesus? É isso que eu tenho que pensar. Para satisfazer algo que eu quero, eu tenho que desobedecer ou não? Se eu tenho que desobedecer, se vai contra o mandamento de Cristo, se vai me levar a uma atitude, mesmo que eu não concretize, mas o desejo me leva a uma atitude em que vai me fazer não ser um imitador de Jesus. As pessoas vão me ver agindo daquele jeito e vão dizer, mas ela não é imitadora de Jesus? Como que agora ela age desse jeito? Certo? Por isso renovar a mente, renovar o pensamento, para renovar o pensamento, eu preciso tomar uma decisão. Isso é importante. Paulo fala de inclinar, é uma ação sua, de se inclinar para o Espírito, para os desejos do Espírito. Por isso que eu falo, por isso que Paulo usa essa expressão cativo, levar cativo, domesticar, domar, né, disciplinar. A gente se disciplina para tanta coisa, a gente disciplina a mente para muitas coisas. É muito interessante, né? Quando você tem o desejo de emagrecer, não é? Olha só, um exemplo simples. Você tem o desejo de emagrecer, né? Você quer, como eu, assim, perder essa barriga. Então o que você faz? Você disciplina a sua mente a rejeitar todo o desejo daquilo que engorda. Não é? Então você chega à noite lá, você vai lá, olha, tem que fazer a comida, tem que fazer uma salada,
um alface, aí você tá passando, tá pensando lá, daqui a pouco tem que ir lá fazer meu alface, né, e comer meus legumes, só aquele filezinho de frangos meio secão, aquela coisa para emagrecer. Só que você tá lá no Instagram rodando, aparece a propaganda de uma hamburgueria aqui José Bonifácio tem uma melhor que a outra, por sinal, né? Fecha parênteses. Você olha pra hamburgueria, na hora o teu coração faz coma. O que a mente sua faz? Se disciplinou ela? Não. Você até desliga, fala, deixa eu já fazer minha comida. Por quê? Você está disciplinando a sua mente. É assim que a gente faz com todo desejo que é pecado. Os fariseus, eles pegavam o desejo, sabiam que era pecado, mas ao invés de rejeitá-lo, os fariseus, eles dobravam o mandamento para que encaixasse no que eles queriam. E assim faziam o que eles achavam melhor. Ok? Segunda exortação, renovamos nosso pensamento quando buscamos o conhecimento de Deus sobre os nossos maus desejos. Aqui é algo muito interessante, né? Nós precisamos, e para quem é mais extrovertido, quem é mais introspecto consegue fazer isso melhor, quem é mais extrovertido tem mais dificuldade, né? Mas nós precisamos fazer constantemente, fazer a autoanálise constantemente. Ou seja, por que eu tenho esse tipo de desejo? Da onde isso veio? Será que isso veio do meu pai? Será que isso veio da minha mãe? Será que isso veio de um trauma? Será que isso veio de algo que eu assisti na televisão? Será que isso veio de alguma conversa com meus amigos? Será que isso veio de um trauma na minha infância, de um abuso, de uma agressão? Por que eu tenho esse tipo de desejo? Né? E Deus traz à luz. Faça essa autorreflexão, essa autoanálise na presença de Deus na sua devocional. Pare um pouquinho, consulta o coração, avalia seu coração, perceba, fique um pouquinho em silêncio, olhando para dentro do teu coração e vendo de onde está vindo esses desejos, né? Davi fala isso, né? Davi fala, sonda-me, Senhor, e me conhece. Olha aqui para dentro, vamos conversar sobre isso. Mostra para mim os caminhos maus que eu tenho, né? E guia-me pelos caminhos eternos, né? Por quê? Porque quando você dominar o seu pensamento, você souber de onde vêm os maus desejos, né? E os maus desejos, às vezes, eles vêm camuflados de coisas aparentemente boas, né? O desejo de não ter prejuízo com o carro que eu contei ontem, né? Qual que foi o pensamento do meu amigo lá? Mente. E eu podia dizer isso, Senhor, se eu mentir aqui, não vai ter problema nenhum, porque a seguradora tem muito dinheiro, né? Eu não vou prejudicar ninguém. Você vai ofender a Deus. Acabou. O desejo do Espírito você quer agradar a Deus. Então acabou. O desejo do Espírito tem que ser mais forte do que o desejo da carne. Irmãos, dá um feedback para mim. Fala aí, se você entendeu, põe um amém, ou escreve assim, entendi, pastor. Se ficou alguma dúvida, escreve a sua dúvida, ok? A gente está com tempo ainda para falar. Eu encerrei aqui, eu quero orar com você, dar alguns avisos, mas antes disso eu quero saber como foi o estudo, né? Se você entendeu ele bem. Eu sei que tem muita coisa aqui que eu já falei várias vezes na igreja, mas não quis ser repetitivo, mas isso é tão importante, irmãos, é tão importante para a vida cotidiana, para a vida do cristão, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, né? A mente inclinada para os desejos da carne levam à morte, levam a sofrimento. O pensamento inclinado para os desejos do Espírito trazem vida e paz. É maravilhoso, gente. E realmente isso é vivido na plenitude é vivido na plenitude da vida do cristão. Isso é perfeito. Essa matemática, o resultado dela é matemático,
é cirúrgico, é assertivo, é isso, a Bíblia é perfeita. Quando ele diz que você levar a sua mente aos desejos do Espírito e rejeitar os da carne, e vai te trazer paz, isso é pura verdade, irmãos. Entendeu? Isso é pura verdade. Então vale a pena a gente domar, renovar os pensamentos, domar o pensamento, você ser sóbrio, né? Cuidar dos pensamentos, né? Você renova quando você cuida dos teus pensamentos. Amém, queridos? É muito legal. Se você tiver pergunta, coloque aí que eu vou respondendo para você sempre, né? Amanhã eu vou pôr no grupo agora à noite, e amanhã eu não vou abrir a igreja de manhã, irmãos. Meu aniversário da minha esposa. Vou ficar com ela. Então acho que amanhã eu nem venho na igreja, tá? Vou passar o dia com ela. Vou ter falado domingo, esqueci. Mas vou pôr no grupo da igreja, tal, pra todo mundo estar ciente aí. Mas o círculo de oração acontece. Então amanhã círculo de oração às 2h da tarde. Sábado tem encontro de mulheres. Se você né, mulher, serva de Deus, ou se você nem crente mas quer vir ouvir uma palavra maravilhosa para o seu coração, venha nesse sábado aqui na Avenida Campos Sales 653, na Igreja Presbiteriana Independente Betânia, às 3 ok? Vem assim, Roseli, manda o lugar bom aí, o endereço do lugar bom para comprar bolo, um bolo gostoso e barato. Manda para mim aí, ok? Vou comprar um bolinho amanhã para Lu. Irmãos, então vem assim, vai ser muito, muito gostoso, uma bênção maravilhosa esse encontro de mulheres, tá bom? Vai vir a psicóloga Bruna, lá de Bebedouro, vai dar uma palestra legal, referente aqui, ó, ao Setembro Amarelo, né? E muito legal. Hoje eu recebi um elogio gostoso. Minha mãe falou: Eduardo, ficou lindo esse tecido amarelo na cruz, ficou muito representativo, né? Que eu achei muito legal o que ela falou, e foi proposital, né? Tá acabando o mês de setembro, mas eu quero dizer sempre para você, irmãos e irmãs, né? O pastor tá aqui para te servir, para abençoar você, para te atender, te acolher, te ensinar, ok? Então, irmão, pode ligar, pastor, pode marcar um horário, né? Eu estou atendendo, eu estou agora atendendo uma senhora toda segunda-feira às 4h da tarde, estou atendendo uma senhora também às 4 na quinta-feira, né? Estou visitando periodicamente um dos nossos irmãos, toda quinta às 11h30 da manhã, enfim, né? A gente está caminhando, porque a ideia é essa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, seu casamento, sua vida profissional, né? E se você, deixa eu dar um último aviso, se você deseja ser discipulado, né? Se você não tem a menor ideia o que é discipulado, mas deseja ser discipulado, pode me procurar, né? Eu tenho horário, estou discipulando um casal aqui da igreja nos domingos de manhã, mas tem bastante horário ainda, posso discipular você. Se você quer visita, pode me procurar também, estou aqui para visitar, ir na sua casa, orar com você. Semana passada fizemos boas visitas, essa semana tem uma para quinta-feira já também à noite, mas você pode me ligar, né? Eu costumo fazer visitas às terças e às quintas à noite, e durante o dia, quase todos os dias é possível. Se for durante o dia, de manhã, é possível também. No sábado também é possível fazer visitas, se você preferir, ok? Muito bom, eu acho que é só isso, não apareceu nenhuma pergunta. Então louvamos ao Senhor por mais uma noite, mais um papo de discípulo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos orar, encerrando. Abençoa, papai querido, eu te suplico a vida de cada irmão e irmã que esteve conosco nesta noite. Abençoe as famílias, ó Pai eterno, da tua igreja, Senhor, e nos move, nos ajuda a cuidar bem dos nossos pensamentos, para que agrademos ao Senhor quando o Senhor nos provar os pensamentos.
abençoa cada vida, a caminhada de cada cristão em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos aqui do Facebook. Também uma boa noite a todos.